Pois bem, então, prosseguindo no estudo de Paracletologia, final da página 96, número 2, a variedade dos dons espirituais. Nós estávamos falando com vocês, estamos falando sobre os dons espirituais e vamos entrar no estudo de cada um dos dons especificamente. Tá bom? Então, para falar sobre a variedade dos dons espirituais, eu coloquei aí para vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Que diz o seguinte: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a igreja de Corinto vai ser uma igreja muito citada nesse estudo dos dons espirituais, porque realmente é uma igreja que ela, vamos dizer, a igreja que mais se fala de dons espirituais, que o apóstolo Paulo mais fala sobre os dons espirituais. Tanto que o tema dons espirituais está numa carta a essa igreja, está numa carta a essa igreja. E depois também, capítulo 14, tudo, o apóstolo Paulo vai estar falando dos dons espirituais. E nós sabemos ao mesmo tempo, historicamente, o apóstolo Paulo escreve que nessa igreja também havia muitos problemas. Não? E havia problemas nos dons espirituais. É claro que se a igreja não tiver dons espirituais, ela não vai ter problema com dons espirituais. Mas os dons espirituais, eles são bíblicos. Não? E até o fato de ter problemas lá, porque nós sabemos, onde Deus está trabalhando, o inimigo ele está ali junto, semeando alguma coisa ruim. Não? Então, o inimigo vai tentar colocar também, como fez com Corinto, vai sempre colocar alguns problemas nas pessoas que estão usando os dons espirituais, seja o dom de profetizar, ou seja o dom da palavra da sabedoria, né? Quem está pregando ou quem está profetizando como dom mesmo. Então, qualquer área que você tiver, o inimigo vai estar trabalhando contra, né? Então, e por isso eu comento abaixo, né? Não existe dom que garanta a perfeição da igreja e também não existe dom que garanta uma interpretação correta da Bíblia. Então, estudando esses dons espirituais, uma coisa importante que nós aprendemos é que os dons espirituais, mesmo que você tenha todos os dons espirituais, mas a questão de interpretar a Bíblia corretamente, isso requer estudo da Bíblia. Então, os dons espirituais, eles são dados para a edificação da igreja, para aquela que vai estar atuando na pregação, no ensino do Evangelho, tá bom? Mas a interpretação da Bíblia, não existe um dom espiritual para garantir que você nunca erre na interpretação da Bíblia. Existe a promessa que o Espírito Santo vai te guiar, tá bom? Mas isso não está, vamos dizer, listado nos dons espirituais. Bom, então, o primeiro dom espiritual que eu coloquei aí é o dom da palavra da sabedoria. Pois bem, o dom da palavra da sabedoria. Eu comento, o termo palavra da sabedoria vem do grego logos sofia. O termo logos, você sabe que ele é muito conhecido porque João, ele inicia o seu evangelho, na nossa tradução diz, no princípio era o verbo. Você sabe, tem algumas traduções até que coloca no princípio era o logos. Por quê? Porque o logos, o que era o logos para os antigos, principalmente para os gregos, que era uma palavra grega, né? O logos era o poder que organizou o universo, que fazia com que o universo ele existisse nessa ordem que ele funciona no céu. Então, por isso, João ele usou o termo, né, dizendo que Jesus Cristo era o logos, ele era esse poder. Não? Então, pode ser traduzido também por palavra. Então, a nossa Bíblia em João traduz como
No princípio era o verbo. Mas aqui, esse mesmo termo logos, que lá é traduzido por verbo, aqui ele já traduz por palavra. Então, em que ele dá, vamos dizer, o logos Sofia, porque Sofia se traduz por sabedoria. Então, por isso, a palavra da sabedoria. E o logos, então, ele era assim que os gregos entendiam. E você falando, a descrição bíblica é de um organizador, claro, um criador, que é Deus. E é interessante, irmãos, nós até frisarmos isso, que a filosofia ela não é contra a Bíblia. Existem pensamentos filosóficos que são antibíblicos, mas existem pensamentos filosóficos que eles são pró-Bíblia. Então, esse pensamento mesmo filosófico que falava sobre a origem do universo, o homem que mais falou sobre isso e que mais se destaca na história da filosofia é Aristóteles. E nós dizemos que Aristóteles, ele foi, assim, por muitos, ele é considerado o filósofo dos filósofos, né? Sócrates, ele foi uma referência, mas Aristóteles, tanto que ele foi considerado o pai da lógica, e lógica é fundamental para a filosofia, tá bom? Então existe esse pai da lógica, que é Aristóteles. O que ele dizia? Ele fez um comentário, porque vocês já ouviram falar que muitos filósofos gregos procuravam qual era o elemento original. E alguns diziam que era o fogo, outros diziam que era a terra, o ar, a água. O que seria o elemento original? O que teria dado origem a tal elemento? E Aristóteles falou o seguinte, olha, vocês podem até procurar qual seria o elemento original, mas algo fundamental que vocês têm que pensar é que tem que existir um elemento, um ser, que ele tenha dado origem a tudo, mas que ele mesmo não tenha origem. Ou seja, se você for voltando no tempo, se tudo que nós vemos é originado a partir de algo, então você tem que, em termos lógicos, né, já que ele é o pai da lógica, em termos lógicos, você tem que entender que tem que existir algo, algum ser, que ele mesmo, e Aristóteles chamou isso de motor não movido, ou seja, ele deu início a tudo, mas ele mesmo não tem início. Ou seja, a filosofia está dizendo exatamente o que a Bíblia diz, que o Deus eterno, que não tem início, ele deu origem a todas as coisas. Então a filosofia é contra a Bíblia? Não, mas existem filósofos que eles acabaram assumindo uma posição contrária à Bíblia. Alguns filósofos na história e até alguns pensamentos, né, de filósofos que eles se tornaram contra a Bíblia. Existe um pensamento filosófico hoje, você já deve ter ouvido falar, que é sobre a morte de Deus. Né? Foi escrito um livro por um homem chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, em que ele fala sobre a morte de Deus. E isso os filósofos começaram a utilizar, dizendo que ele defendia que Deus iria morrer. Não? Que Deus iria morrer. Bom, nós sabemos a origem de Nietzsche. Ele nasceu na igreja protestante. E as igrejas protestantes, eles pregam um tipo de morte de Deus, a morte de Deus na cruz. Não? Mas, vamos dizer, Nietzsche acabou tendo essa influência ruim, mas é um filósofo. Mesmo assim, ele acreditar na morte de Deus, eu recomendo a vocês que anotem e depois vocês procurem a oração ao Deus desconhecido, do filósofo Nietzsche. Se você for no Google, rapidamente ela vai te dar. Então, como que ele reclama com Deus ou fala com Deus o que estavam fazendo com esse mundo. Não? E tem uma outra frase dele que ele diz, o que são essas igrejas senão túmulos de Deus? Ele olhando para a igreja protestante, onde ele servia, na igreja metodista, ele falava, isso é um túmulo de Deus, isso não tem nada de Deus. Então, na verdade, o que Nietzsche falava não é bem o que os filósofos querem que ele fale,
né, que Deus vai morrer ou vai desaparecer da sociedade. Não, o que ele estava dizendo, juntando os escritos dele, é que a igreja que ele servia era uma igreja, né, que ela era um túmulo de Deus. Ele falou isso literalmente. O problema era aquela igreja, né? Eu explicaria para ele, era só dele deixar aquela igreja, que não era uma igreja cristã, a igreja metodista, ela batiza recém-nascido, ela não é uma igreja cristã. Não? Então ele teria que ter deixado essa igreja e encontrar uma igreja verdadeira. Aí ele iria falar, né? Deus não está morto, Deus está vivo. Encontrei uma igreja que não é um túmulo de Deus. Pois bem, mas então é importante, o termo Logos, Sofia, né? Logos traz esse conceito de Jesus Cristo como o organizador, aquele que deu origem a todos os elementos e mantém o universo em ordem. Esse era o significado, porque os gregos já falavam isso e hoje nós sabemos que existe uma ordem no universo, algo que eles nem imaginavam, que hoje são representadas em equações que a humanidade conseguiu perceber, né, que realmente existe uma ordem no universo que não pode ser chamada de algo, vamos dizer, normal, que é muita matemática junta. Então, e os gregos eles só estavam dizendo isso. Essa ordem que eles já percebiam, não? Essa ordem, ela então tinha um organizador. Quem era? Era o Logos. João disse que o Logos era Jesus. Mas esse termo também era utilizado como palavra, né? Traduzido como palavra. O comentário prossegue. É o dom que ocupa um lugar importante entre os demais. Bom, até por ele aparecer em primeiro lugar, eu considero que ele é o dom número 1. Ele é o dom número 1. Por isso, falando aqui dos dons espirituais, o dom que é mais importante para a igreja é o dom da palavra da sabedoria. Porque a pessoa, por exemplo, claro, não é desfazendo dos outros dons, mas, por exemplo, a pessoa que tem o dom da palavra da sabedoria, esse dom, ele praticamente ele não é reservado para, né? Mas ele normalmente está entre os ministros. Aquela pessoa que vai estar trazendo o ensino, trazendo a pregação constantemente. E isso independe da formação da pessoa. Isso independe. Sabedoria independe da formação da pessoa. Eu conheço pessoas que têm formação de doutorado e quando você conversa, ele tem, às vezes, dificuldade de raciocínio lógico. Ele consegue decorar bem determinadas coisas e fazer provas e questões, mas, às vezes, quando ele se depara com uma questão de lógica que ele nunca ouviu explicar, ele não consegue explicar sozinho. E na educação, na verdade, ninguém deveria ter um doutorado se ele não alcança o que se chama na educação de autonomia. Você ter autonomia significa que você não depende de outro. Pode surgir uma questão nova, né? Mas você vai participar tão poderosamente quanto os outros a tentar solucionar essa questão nova. Tá bom? Mas a pessoa ela não pode ser dependente, ela tem que ter autonomia educacional. Né? Então, e claro, o mesmo se aplica também aos dons espirituais. A obra de Deus, no caso, tá bom? Então, em termos de ordem, é o dom número 1 e certamente é de importância número 1. Não? O comentário prossegue. O saber do Espírito e sobrenatural, pois não se adquire através de conhecimento humano. Ou seja, pois não se adquire através do conhecimento humano. É uma concessão do Espírito Santo. E aplicada à arte de interpretar sonho e dar conselhos sábios, a inteligência demonstrada no esclarecer o significado de algum número ou visão misteriosa, prudência em tratar assuntos, é a revelação da mente de Deus aos que pregam, ensinam e administram as igrejas.
Ou seja, é um dom que ele se aplica certamente, em primeiro lugar, aos ministros. Mas na igreja evangélica, até na história, as mulheres sempre participaram da pregação também. Então não tem por que eu dizer que esse dom da palavra, da sabedoria, não esteja com as mulheres. Não? Exatamente, mulheres na história da igreja evangélica, elas sempre tiveram participação determinante. Nas igrejas católica e protestante, não. As mulheres não têm participação. Mas nas igrejas evangélicas, na história, as igrejas chamadas anabatistas, as mulheres tinham participação importante, sim, né? Pregando a palavra diretamente. Eu estava, uma observação, eu estava esses dias dando aula sobre a história da Assembleia de Deus na Suécia e estava consultando a enciclopédia sueca, que hoje está tudo na internet, né? A enciclopédia que conta uma biografia de todos os suecos importantes da história, então você tem tudo disponível na internet. E eu estava vendo as igrejas onde o Gunnar Wingre e o Daniel Berg participavam, e tem um artista sueco, isso está na enciclopédia sueca, um artista sueco que ele foi no meio das florestas, que ele ouviu falar de uns cristãos que viviam normalmente isolados, que não frequentavam a igreja estatal, que era luterana, e ele fez vários desenhos representando aquela igreja. E pelo desenho você vê que é uma igreja pentecostal. E um dos desenhos muito lindo que ele fez, está-se num período de noite, reunido no campo. Ele desenhou até a lua, e os irmãos reunidos, sabe? Uns sentados numa pedra, assim, e numa pedra maior, uma pessoa se destacando, pregando. Quem era a pessoa? Uma irmã. Então, historicamente, nas igrejas evangélicas, as mulheres sempre participaram. Infelizmente, a Assembleia de Deus, ela até restringiu um pouco isso. Os pastores do Brasil, da Assembleia de Deus do Brasil, no começo eles começaram talvez até por uma questão um pouco de machismo mesmo, né? Eles não tiveram essa visão e eles começaram a restringir a ação da Frida Wingre na igreja. Essa foi uma parte um pouco ruim, né? Ela não era vista como uma pastora, vamos dizer, mas ela fazia trabalhos, como eu acabei de dizer para vocês. Ela recebia as ofertas, nada disso o Gunnar Wingre se ocupava. Ele se ocupava de sair, pregar o evangelho, e ela resolvia toda a parte financeira, de organizar qual missionário que ia para tal local, até de estratégia. Então as mulheres eram muito ativas. E pregando também. Então o dom da palavra da sabedoria certamente também está disponível, né? Claro, para as mulheres. Bom, eu coloquei aí também Lucas 21, versículo 15, para a nossa meditação, que diz, Jesus prometeu esse dom. Em Lucas 21, 15, ele diz, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Ou seja, a promessa de Jesus que o cristão ele vai sempre vencer o ímpio num debate. O ímpio pode ter até um conhecimento técnico em determinados pontos do que um cristão. Ele pode ter uma uma formação melhor, tudo, mas, vamos dizer, o natural, se o ímpio e o cristão forem se dedicar à mesma coisa com o mesmo tempo, em especial em se tratando de questão espiritual, o cristão ele vai sempre superar o ímpio, porque existe uma promessa de Jesus que nós teríamos uma sabedoria diferenciada. Que sabedoria é essa? É a sabedoria espiritual, porque a sabedoria espiritual, no caso, vai mostrar, nós não somos o homem natural, como diz o apóstolo Paulo. O homem natural não vai conseguir discernir as coisas de Deus. Então, já o homem espiritual, o apóstolo Paulo diz que ele vai discernir bem
tudo. Ou seja, ele vai conseguir entender. Veja, os exemplos que eu coloquei ali de sabedoria, até para interpretar sonhos, né, no Antigo Testamento, os homens que se destacam em termos de sabedoria, em especial Daniel, mas também José. Mas Daniel, irmãos, e José, no meu entender, eles disputam o posto de um homem mais sábio da Bíblia. Porque Daniel, em primeiro lugar, porque ele era uma sabedoria espiritual, porque alguém vai dizer, e Salomão, pastor? A Bíblia diz claramente que a sabedoria de Salomão era uma sabedoria para governar o povo, não era uma sabedoria espiritual. Tanto que ele acabou cometendo o erro tremendo de acreditar nos falsos deuses, né? Coisa horrível. Então, em termos de sabedoria espiritual, é Daniel e José. E você veja que nos dois casos, Deus destaca com eles exatamente a interpretação de sonhos. A de José, o faraó contou que viu as vacas gordas e vacas magras subindo do rio Nilo, e a partir daquilo, aquelas 7 vacas gordas, 7 vacas magras, Deus deu sabedoria a José e ele interpretou que aquilo seriam 14 anos. 14 anos sendo 7 anos de bonança e 7 anos de fome. E o mesmo com Daniel na interpretação do sonho da estátua, dos sonhos de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2. Então, essa sabedoria, ela vai ser refletida nisso, mas também, como eu disse, dar conselhos. Você vai encontrar, às vezes, pessoas na igreja que dão conselhos, vamos dizer, infelizmente, que não são sábios, que até prejudica a outra pessoa, né? Mas, por via de regra, o cristão vai sempre trazer um conselho bom, um conselho sábio. Essa é a regra. Seja para uma questão de casamento, seja para tomar uma decisão profissional, não? Ele vai dar um conselho sábio. E aí ele fala também, é a inteligência demonstrada no esclarecer o significado de algum número ou visão misteriosa, principalmente em questões bíblicas, né? Bom, eu até convido vocês para assistir o curso de Apocalipse às quarta-feiras, e nós já até estudamos um pouco sobre os 24 anciãos, e eu falei para os irmãos lá que esses 24 anciãos, representando salvos do Antigo e do Novo Testamento, que aparecem no Apocalipse, tudo indica que são 24 sábios, 24 pessoas que se destacaram na história, né, na interpretação da mensagem de Deus, na mensagem da salvação, certamente o apóstolo Paulo, né, e outros, tá bom? Então, esse dom da sabedoria, tá bom? Esse Logos Sofia, ele tem esse significado, tá bom? Bom, o comentário prossegue. O uso desse dom se destina à declaração das verdades divinas como expostas na Bíblia Sagrada. Você, para interpretar a Bíblia Sagrada, vamos dizer, não depende de você ser um doutor. Eu sempre cito como exemplo, por exemplo, você está um falso doutor, né? Vamos dizer, um doutor que, na verdade, interpreta a Bíblia errado, não é um doutor no sentido bíblico mesmo, é um doutor só por formação. E eu cito como exemplo Martinho Lutero. Uma questão, por exemplo, eu fui criado entre pastores muito simples, né? Eu falo para vocês, meu pai, ele nunca foi à escola, ele aprendeu a ler porque o pastor falou para ele, não, como que você não sabe ler? Crente tem que saber ler, você tem que saber ler a Bíblia para você pregar a Bíblia, tá bom? Mas era um monte de pessoas assim simples na igreja, pregadores. E eu cito um exemplo, que quando alguém perguntava para ele sobre fé e obras, e aquela questão do apóstolo Paulo, o que ele falava sobre o papel das obras na justificação, tá bom? E o que Tiago falava, né, do papel das obras na justificação, eu comparo com Martim Lutero, porque Martim Lutero errou tudo, né?
Os irmãozinhos da Assembleia de Deus, com quem eu estudava, essas pessoas, como meu pai, que nunca foi na escola, eles resumiram isso numa uma palavra que demonstra, por exemplo, essa graça do Espírito Santo para a pessoa poder transmitir a verdade de Deus. Eles diziam o seguinte: eu não trabalho para ser salvo, eu trabalho por ser salvo. Eu não faço obras para ser salvo, eu faço obras por ser salvo. Com essa palavra simples, eles explicam Paulo e Tiago, harmonizando eles. Porque ele está dizendo, como Paulo falou, né? As obras não levam o homem à justificação. Nada que o homem faça vai justificar o homem. Mas Tiago diz, olha, depois que o homem está justificado, ele pratica obras diferentes. Então, quando o irmãozinho da Assembleia de Deus dizia, eu não trabalho para ser salvo, eu trabalho por ser salvo, ele está explicando Paulo e Tiago. E os dois de forma harmônica. Já Lutero, doutor da Igreja Católica, ele dizia que não, ele dizia que um dos dois tinha que estar errado, e ele chegou à conclusão que Tiago estava errado, e ele escreveu mesmo que a epístola de Tiago tinha que ser rasgada da Bíblia e jogada no lixo. Algo inacreditável, né? Algo inacreditável. Então, esse dom para você poder discernir as questões também espiritualmente, por isso citando o exemplo de José e de Daniel, e lembrando que quando a Bíblia vai comparar a sabedoria do querubim ungido, está aí Ezequiel 28, né? Quando vai comparar a sabedoria do querubim ungido aqui na terra, ele compara a quem? Ele compara a Daniel ou ele compara a Salomão? Ele vai comparar a Daniel. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, em Ezequiel, capítulo 28, versículo 3, ele está falando do rei de Tiro, né? Mas simbolicamente ele está falando do querubim ungido, está falando de Satanás. E ele diz, eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Então, como criatura, ele era a mais elevada das criaturas. Então, quando vai comparar a sabedoria dele, aqui na terra, compara a Daniel e não a Salomão, porque aqui está tratando de sabedoria espiritual, ou seja, o mesmo ponto que nós estamos tratando aqui nesse dom, tá ok? Bom, eu vou agora pegar essa palavra Sofia, que nós vimos aqui, que é de onde vem o termo filosofia, né? Filosofia, que se traduz, Sofia é sabedoria, e filo é amigo da sabedoria, amor à sabedoria. Não? Filosofia, filos, é amizade ao saber. Então vocês sabem que nós temos uma riqueza que eu aconselho sempre a vocês que usem nas suas pregações, nos seus ensinos, é pegar uma palavra no grego, no Novo Testamento, por exemplo, ver como essa palavra ela foi usada para traduzir a mensagem do Antigo Testamento. Então, assim você tem uma mensagem dupla na Bíblia. O fato de Deus escolher dois idiomas para vocês ter o texto da Bíblia, você tem uma mensagem dupla, uma palavra similar, tanto no grego quanto no hebraico. Tá bom? Então, Sofia, que é traduzido por sabedoria, qual é a palavra no hebraico? Então, abra aí na sua Bíblia a palavra hebraica, pega um papel aí para anotar, por favor, é a palavra Shokmah. A palavra Shokmah. Essa palavra, por exemplo, você encontra ela vastamente no Antigo Testamento, sempre traduzido também como sabedoria. É a palavra Shokmah. Estou vendo aqui no dicionário.
e ela diz, é sabedoria no sentido mais amplo, né, ligado a discernimento e reverência a Deus. Ou seja, no hebraico, então, também tinha uma palavra que ela estava aplicada principalmente a essa comunhão com Deus, ou interpretação do mundo espiritual, de entender o mundo espiritual. Tá, ok? É essa palavra Shokimah. Bom, a segunda palavra que nós temos, o segundo dom espiritual, ele vai ter uma ligação direta com o primeiro dom espiritual, que o primeiro era a palavra da sabedoria, né? Logos Sofia, agora vai ser a palavra da ciência. E assim como eu falei para vocês que palavra da sabedoria seria o dom espiritual número 1, você conseguir discernir as questões espiritualmente, porque senão você vai estar na igreja, as coisas vão estar acontecendo, você vai acabar pensando que a sua luta é contra a carne e o sangue. Muitas pessoas, às vezes, aquelas confusões chatas que a gente vê na igreja, né? Às vezes desentendimentos chatos entre irmãos e irmãs. Se você for ver, normalmente esse desentendimento parte de uma interpretação errada, né, de que você está agindo como se a tua luta fosse contra a carne e o sangue. Se você conseguir ter a sabedoria, né, ter esse dom dessa sabedoria para discernir espiritualmente e ver que, na verdade, a sua luta não é contra a carne e o sangue, vamos dizer, daquela pessoa, mas aquela pessoa, ela pode ser usada, até o servo de Deus pode ser usado, infelizmente, contra você por Satanás. Alguém pode até se ofender de falar isso, mas a Bíblia diz que Satanás usou o apóstolo Pedro para repreender Jesus. E quando Jesus disse que ele deveria padecer, morrer, o apóstolo Pedro pegou Jesus pelo braço, tirou Jesus daquele grupo onde Jesus estava falando e repreendendo Jesus. Né? E Jesus teve que ser bem claro de mim, para trás de mim, Satanás. Porque, infelizmente, Satanás usou o apóstolo Pedro por causa da interpretação errada. Eles não aceitavam a derrota do Messias. Para ele, o Messias vinha implantar o reino de Deus. O que ia acontecer ali é que Deus ia agir, enviar os seus anjos e ia acabar com os romanos e com as heresias dos fariseus e dos saduceus e dos sacerdotes em geral, e implantar o reino de Deus. Mas nós vemos pelas escrituras do Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo explica isso, que na verdade havia sim um plano de uma era para os gentios. Israel teve um plano de uma era que é interessante, durou cerca de 2000 anos, e a era dos gentios está para completar 2000 anos agora em 2029, né? Então havia esse plano no Antigo Testamento. Bom, infelizmente faltou, vamos dizer, sabedoria ao apóstolo Pedro nessa interpretação. Faltou sabedoria. Certamente muito influenciado pelo que ensinaram ele. Né? Se você ficar ouvindo determinados ensinos, irmãos, se você ficar ouvindo o ensino errado, se você chega num determinado local, alguém está ensinando algo errado e continua falando aquilo, corre risco de você perder o senso crítico. E, de repente, você não conseguir contradizer aquele erro. E você acabar aceitando o erro e sendo condenado. Eu tenho falado para vocês que isso é mais ou menos o que está acontecendo com a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, os historiadores vêm falando para ela há muito tempo já. Se você vai para o ensino médio, para as faculdades, eles sempre dizem que nós saímos da Igreja Católica, que a Igreja Católica prega isso, os protestantes pregam isso. E as pessoas vêm ouvindo isso desde adolescente. E se ela foi ver algum filme de história, de alguma coisa, né, foi ver o filme da vida de Martim Lutero, foi isso que foi contado para ele. Não? E isso foi sendo repetido para eles. Muitas pessoas na Assembleia de Deus nunca conseguiram contradizer esse ensino e hoje pregam que são protestantes,
que nasceram a partir da Igreja Católica. Então, estão caindo no mesmo erro do apóstolo Pedro, tá bom? Que ele não conseguiu ver, porque o que era repetido para ele era que o Messias vinha para derrubar o exército romano. E não era isso. A história comprovou, o próprio Jesus, estudando hoje as palavras de Jesus, as palavras do apóstolo Paulo, nós sabemos que não, tá ok? Pois bem, então agora, além dessa sabedoria, tem também a palavra da ciência, que assim como o primeiro, ele vai, claro, vai influenciar na transmissão da palavra de Deus. Bom, em grego eu coloquei aí, está escrito logos gnose. Vocês sabem que algumas pessoas não gostam muito desse termo gnose, porque, vamos dizer, esse termo vai acabar sendo usado na história por um movimento chamado gnosticismo. Mas o que ocorre? A palavra gnose, irmãos, a palavra gnose, ela significa simplesmente ciência ou conhecimento. A palavra gnose significa conhecimento. Então, aqui você pode traduzir, se a primeira é a palavra da sabedoria, a segunda, talvez para ficar no mais popular, você pode traduzir como palavra do conhecimento. Então, assim como Deus dá uma sabedoria para a pessoa resolver questões até de aconselhamento, entender, às vezes, determinada revelação que uma pessoa conta na igreja, pessoas que às vezes ela tem uma revelação em um sonho, Deus revelou algo a ela, numa forma simbólica, ela não consegue entender. Foi o que aconteceu com José. O caso de Nabucodonosor, ele até, vamos dizer, esqueceu, mas o faraó, ele lembrava do sonho, contava o sonho, e ninguém sabia entender o que significava aquele sonho. As interpretações que davam, o faraó falava, não, isso aí não atende, não, ninguém sabia interpretar aquele sonho. Então, José, ele se destacou nesse caso. Bom, então agora, ciência já está ligado ao conhecimento. Por isso, logos gnose. Veja, é um dom espiritual, então não faz sentido a pessoa, não, rejeita essa palavra, nem usa essa palavra. Né? Também não é assim. Tanto que o apóstolo Paulo, nós veremos, eu separei esse versículo para a nossa leitura, ele vai falar da falsamente chamada gnose, que na nossa tradução está a falsamente chamada ciência. Ou seja, o conhecimento falso. Lembrando que ciência é conhecimento. Então, existe um conhecimento falso, e falando religiosamente, porque o gnosticismo é o conhecimento falso. Nos dias do apóstolo Paulo já existia gnosticismo? Já existia, porque ele nasce com aquele Simão Mago, que o apóstolo Pedro repreendeu ele, de Atos capítulo 8, né? O gnosticismo, segundo a história, contado por Eusébio de Cesareia, nasce com aquele homem. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre a falsamente chamada gnose, falsamente chamada ciência, ou falsamente chamada conhecimento, quando ele fala isso, ele já poderia estar se referindo àquele movimento. Por quê? Porque o que a história diz é que Simão, depois que ele foi repreendido pelo apóstolo Pedro, ele se separou mesmo dos apóstolos e ele começou a dizer que ele tinha um conhecimento que o apóstolo Pedro não tinha, que o apóstolo João não tinha, que foi um conhecimento que Jesus passou só para alguns discípulos. E que esse conhecimento não estava com o apóstolo Pedro, não, que estava com ele, Simão. É o que a história vai dizer do gnosticismo. E tanto o apóstolo João quanto o apóstolo Paulo escreveram. O apóstolo Paulo, quando fala a falsamente chamada gnose, ele poderia estar se referindo a isso, porque ele dizia, eu tenho um conhecimento reservado que não é pregado por essas pessoas. Foi uma mentira que ele inventou, né? Porque era um pagão, era um judeu que praticava paganismo. O gnosticismo, ele é isso. Ele é uma tentativa de paganizar
tanto o cristianismo quanto o judaísmo. No cristianismo, ele foi chamado de gnosticismo, e no judaísmo ele foi chamado de cabala, tá bom? Mas o processo é o mesmo, é paganizar, estabelecer doutrina pagã. Isso é o gnosticismo na história, mas a palavra gnose, ela significa simplesmente conhecimento, tá bom? E ela está num dom espiritual. O segundo dom nessa galeria, o segundo em importância, é a logos gnose, ou seja, né, essa palavra da ciência. Bom, um versículo hebraico para nós lermos, que, como eu sempre falo para vocês, procure no hebraico, hoje é tão fácil. Então, se você for procurar, até no Google você consegue isso, tem dicionário o Google, ele tem uma inteligência artificial que ela vai pegar o dicionário e vai colocar o dicionário na tua frente. Então, se você for lá e procurar o termo gnose, qual a palavra hebraica que ele traduz e como ela aparece no Antigo Testamento, acredite, a inteligência artificial vai te responder. E nós vamos no dicionário hebraico e a gente confere, e é verdade mesmo, porque ela só reproduz um dicionário hebraico, um dicionário grego. Então, a palavra hebraica utilizada naquela tradução chamada Septuaginta, que foi uma tradução feita cerca de 250 anos antes de Cristo, do hebraico para o grego. E, claro, foi com certeza uma obra divina. Foi uma obra divina porque assim nós temos um equivalente do hebraico e do grego. Qual a palavra essa palavra que o Novo Testamento utilizou em grego, que Jesus, ou o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro escreveu, como essa palavra era usada no hebraico? E o dicionário diz que era a palavra da'at, o dicionário Strong, diz que era a palavra da'at, que se traduz também como sinônimo, é um sinônimo, né, por conhecimento, e fala conhecer por relação e experiência, que é mais ou menos o que nós chamamos mesmo de você adquirir conhecimento. Então, como palavra da ciência, é você adquirir conhecimento e transmitir esse conhecimento. O que eu sempre falo para vocês, o cristão ele tem facilidade de ensinar. Vou até aproveitar para repetir, porque infelizmente na última aula deu problema na gravação, né? E acabou que eu perdi a gravação da última aula. Mas na última aula eu comparei para vocês, falei para vocês de debatedores que vocês podem ver tanto na Universidade de Oxford, se você procurar debate, né, cristão contra ateu, Universidade de Oxford, for no YouTube, ele vai te colocar lá um professor de Oxford chamado John Knox, e ele debatendo com um ateu chamado Richard Dawkins. Você vai perceber que a fala do cristão ela é diferente da fala do não cristão. Nos Estados Unidos também tem um outro debatedor que ele é um filósofo, esse da Universidade de Oxford, na Inglaterra, ele é um matemático. Esse dos Estados Unidos, ele é um filósofo. E ele desafia filósofos e ateus, né, de forma muito descontraída e educada. E ele até brinca, ele chama o local de debate, né, o local do abate dos cordeiros. Ele vem aqui, olha, eu trago os ateus aqui, eles simplesmente não conseguem me responder. Eles não conseguem me responder, e a principal questão que ele coloca é como esse mundo super organizado, né, ele é a obra do acaso, e ele coloca um monte de questões que os filósofos colocaram na história e os ateus filósofos não conseguem responder. Então, nessas duas áreas, né, na filosofia ou na matemática, vai ver como é que ocorre esses debates. Você percebe uma diferença tremenda do debatedor cristão. Inclusive tem um exemplo muito interessante, eu vou procurar esse vídeo, vou colocar para vocês, esse debatedor dos Estados Unidos, aí estava lá no debate, então tinha um apresentador que fazia pergunta, cada um falava 3 minutos, aí o debatedor que defendia o criacionismo, né, a Bíblia,
ele falou assim, nós podemos fazer um período de diálogo aqui, de 3 minutos, 5 minutos entre nós, cada um pergunta um ao outro, um diálogo livre, aqui descontraído, sem a repetição, um questionamento direto. Ele, tá bom, aceitaram. Aí o que defende o criacionismo começou a questionar o ateu, fazendo perguntas, e o ateu foi respondendo. E no final da resposta, se vocês verem o vídeo, eu vou procurar, vou mandar para vocês, o público todo aplaudiu o que o cristão falou. Porque ele falou, olha, observe o que você respondeu. Você, na verdade, não é ateu. Porque, pelo que você respondeu, você é um agnóstico e não um ateu. Porque a todo momento você diz que você não tem como saber se isso é falso ou se é verdadeiro. Se isso realmente aconteceu ou não. Ou seja, então se você não tem como saber, se você não tem como dizer, então você não é um ateu, você é um agnóstico. E aí, quando ele falou isso, o público percebeu a lógica, né? E realmente matou ali o ateu. Aí o ateu ficou só fazendo um gesto, né, com a cabeça. Então, quando você vê esse debate, o natural é você ver uma superioridade. E até um exemplo que eu citei também, veja o exemplo até na política, né? Como eu falo para vocês, nas empresas, isso vai se refletir também. Eu, no Instituto Nacional do Câncer, eu estava lá entre os analistas de sistemas para desenvolver programas de computador, mas eu fui escolhido como uma pessoa para palestrar sobre o programa de controle de câncer de colo do útero e mama, representando o INCA em todo o Brasil. Eu viajava todo o Brasil. Os outros analistas de sistema, esse pessoal aí não sabe explicar, não. Por que eu consegui ser analista de sistema e explicar? A explicação está no reino de Deus. É por causa do dom espiritual. O dom espiritual ele vai se refletir em tudo. Vamos considerar, veja, o caso dos políticos, esse Nicolas e o Sóstenes Cavalcanti. Você pode ver a fluência deles no falar. Tá bom? Então, por isso que eu falo, mesmo eles tratando de questões políticas, como eu tratava de questões de informática, mas esse dom espiritual, ele reflete em toda a sua vida. Ele reflete em toda a sua vida. Pois bem, então, esse termo da arte também, ele aparece em Provérbios 2,5. Então, abra aí a sua Bíblia. Vamos ler Provérbios 2,5 para eu poder explicar a vocês. Diz assim, olha, então entenderás o temor de Yahvé e acharás o conhecimento de Deus. E outra coisa que é bom até eu repetir da semana passada, porque no grego, essa tradução da palavra daate, aqui nesse texto de Provérbios 2,5... Pastor, está sem volume, pastor.